Mais perto, só um pouquinho. Fala aí, galera, Jotinho na parada mais um dia. Mais um, menos um, né, domingo. E dando início agora a quinta semana pro Arnold Classic. E sempre, como é que eu posso dizer assim, se preparar é uma coisa muito delicada e é uma coisa muito gostosa também, porque você tem uma certa liberdade de brincar com o seu corpo, claro que com muita disciplina e maturidade, né, que é o principal. Eu nunca faria isso se eu não tivesse bagagem para isso, até porque por já ter feito muitos atletas, hoje em dia eu acho que eu tenho capacidade de me manter num nível maior e com todo o meu conhecimento. E isso me bota à prova também e é bom, né, fazendo com que eu estude mais, que eu esteja mais focado em mim, totalmente direcionado, do que simplesmente obedecer. Claro que obedecer é muito bom, o coach é muito bom, né? Trabalho com o Denis, trabalho com o Gustavo Carvalho, que é o método Patrick, que é o SST, né? E o método de dieta também. Isso me fez aprender muita coisa, né? Claro que eu ainda tenho contato com o pessoal, com a galera toda, claro que eu não estou sozinho assim, mas ter essa individualidade, essa particularidade de se preparar é muito bom. Isso não só na dieta, em questão do treinamento também. Por que falando do treinamento? Porque quem vem acompanhando já os treinos vê que eu venho realizando dois grupos por semana, tirando o quadríceps e o ombro, treinando até os domingos, como hoje. E todos sabem que hoje é o meu dia de refeed day, né, que é o dia de recarregar as energias. Sendo que o fator recarregar as energias, eu sempre digo para as pessoas, é o fato de você estar utilizando isso como estratégia, não como pula, né? Claro que é muito bom comer, quem não gosta de comer, sendo que isso tem que ter uma certa noção disciplinar para isso. Tanto que isso se acontece, pelo menos ao meu ponto de vista, quando o corpo vai ficando mais pronto, não quando está no início, né? Porque quando está no início, você tem que ver o corpo mais pronto, e para isso você tem que fazer uma dieta mais limpa, né? Otimizar os cardios até começar a ver o shape. Você começou a ver o shape, sentiu necessidade de fazer um refit, faça, né? Sendo que a dica que eu posso dar dentro desse contexto, né, é que você utilize horários estratégicos para isso. Pós-treino ou antes do treino, não antes e depois do treino, não há necessidade, ou um dia antes de um treino feito pela manhã, né? Por isso que hoje eu faço à noite, porque amanhã é meu dia de treino de peito pela manhã. E eu não sei se o pessoal acompanha a esse ponto de ver e reparar melhoras no meu físico, né? Mas eu consigo ver isso. Então segunda e terça segunda eu treino peito e terça treino dorsal, que particularmente eu acho que são grupos que necessitam, no meu caso, de mais pump, né? Como o caso da perna também, sendo que na perna eu uso, não sei se eu posso chamar de refeed, eu posso até chamar de refeed, mas eu posso chamar mais de uma refeição mais pesada, que eu utilizo salmão pós-treino, né, com arroz branco, que o índice glicêmico é mais alto e a recuperação vai ser melhor de puxar, né, devido ao treino. E adaptando isso de acordo com o treino também, realizando um treino mais pesado, voltado para volume, mesmo sendo em pré-conscious. Então eu digo, a preparação ela é muito minuciosa, ela é muito individual. Então são muitas estratégias, muitas técnicas. Quem acompanha aqui o Instagram, Cris Aceto, entre outros técnicos também, vê que eles utilizam muito isso, né? Através de vários recursos, né? O muffin, refeições com gordura, utilização da carne vermelha e tudo mais, né? Então por isso que é bom estar sempre se atualizando, sempre lendo, testando coisas, porque eu sei que cada um tem uma metodologia, cada um tem uma crença,
né? Mas eu acho que tudo é válido quando se quer melhora e resultado, né? Então foi através disso que eu cheguei nessa conclusão de estar fazendo tudo isso e ver essa resposta no meu corpo, ver dando certo, né? Então acho que o máximo, o mínimo que eu posso fazer é dividir isso com o meu legado, que são vocês que estão aqui na página, curtindo, seguindo, né? Fazendo as consultorias, né? Via Skype, e eu só tenho a agradecer, né? Ainda mais agora nessa fase, que todo apoio é necessário. Mas não vou falar tanto mais, como eu disse, em relação a treino e comida, claro que para isso também a quantidade de carboidrato semanal é muito mínima, por isso que a tendência a puxar é muito grande, né? Por isso que quando você faz o refeed ou então esse rebote, né, o dia de carbo alto, o corpo ele responde muito bem, né? E há uma diferença entre você fazer com o açúcar e com a gordura e o carboidrato. Então fiquem ligados. Então vamos lá. Hoje eu escolhi de gravar esse vídeo em especial para dividir com vocês a nova fase dessas 5 últimas semanas do domingo, que é a fase depredativa. Porque a minha preparação de basicamente 10 semanas para cá, ou de 9, 8 semanas para cá, se consiste nisso. O que é isso? Se vocês repararem e acompanharem o processo final da dieta do bodybuilder, ele vem fazendo carboidrato alto, baixo, médio, baixo, médio, baixo, baixo. Chegando na fase final, fazendo a fase de depredação, junto ao sódio e a monitoração de água. Sendo que você imaginou isso, fazer isso na fase inteira da dieta? Acho que ninguém nunca parou para pensar nisso, né? São algumas técnicas utilizadas por outros coaches lá fora, né? Ou seja, você depleta a semana inteira e faz um refeed, a semana inteira e faz um refeed, ou seja, você vai puxando o corpo no máximo, sempre no limite e oferecendo, ou seja, jogando lenha na fogueira para que seja queimado, para que isso você faça um treino mais pesado no dia ou no outro dia, né? E tenha combustível para fazer horas de cardio, né? Porque eu faço entre 2 horas e meia e 3 horas de cardio ao dia, dividido em 3 sessões, né? O treino e tudo mais. Então, voltando ao raciocínio, falando na fase depredativa, hoje, no caso, é o último dia da fase depredativa. Como é o último dia da fase depredativa, tendo em consideração que à noite farei um refeed, né? Hoje eu vou fazer um treino que eu posso dizer glicolítico, né? Para a utilização dessa última reserva de carboidrato, que ainda tem o que resta, que são das verduras, dos legumes, né? Aveia, que é o treino em circuito, que consiste um exercício, isso no meu estilo, né? Que consiste um exercício de cada, tá? Cada grupo muscular. Aí eu escolho o movimento. Quem quiser testar pode escolher o movimento, não tem problema. Em pirâmide crescente de repetição. Como é isso? Eu vou fazer 10 sequências, tá? Sendo que a cada 2 em 2 eu vou aumentar 10 repetições. E o peso ele vai sempre se manter, ou seja, a pré-exaustão vai ser em cima do volume de repetição e da oxidação conforme o circuito, a rotação, correto? Então você exausta um de costas, um de ombro, um de bíceps, um de tríceps, um de quadríceps, um de femoral, um de panturrilha, né? Fazendo a sequência toda, girando em 10 vezes, totalizando aí, que eu não cheguei a calcular ainda, mas no final eu falo, né, esse número X de repetições em período oxidativo. Ou seja, não é um treino de hipertrofia, é um treino de gasto de reserva glicolítica, tá? E esse é um conselho, assim, pra galera que não é competidor, mas, ou até dá aula mesmo, né? E assim, eu vejo às vezes que
há um certo tipo de engessamento de treino, né? Tipo, você pega um cara gordo, uma menina que é gorda, e você quer dar treino para ela de drop set, de super série, porque acha que isso vai fazer com que ela capte mais fibras e queime mais gordura. O raciocínio é correto? Tudo bem, beleza. É até correto se falando de fibra, não de gordura. Tudo bem que quanto mais repetições em cadeia de drop set e tudo mais, você vai ter uma aceleração de lipólise dentro do corpo. Sendo que acho que o primeiro choque a ser dado é o cardiovascular. Então, se está trabalhando entre cardiovascular e musculação, esse tipo de trabalho do circuito, ao meu ponto de vista, é um dos melhores. Até chegar no ponto X, no nível, né, de redução de percentual, para depois desmembrar o treino e sim, oferecendo o drop, oferecendo séries básicas, né, adaptação de força e biomecânica, né? Claro que essa adaptação biomecânica tem que ser feita no início, né? Porque eu tô cansado de ver eu treinando errado nessa porra, tá foda. Mas enfim, isso é uma outra história, isso já não é comigo. Isso aqui é só uma parte para poder dividir com vocês o meu intelecto, o meu campo de visão, de conhecimento como um profissional do bodybuilder, né? Independente de ter o Procard ou não, eu me considero um profissional. Porque eu vivo como, e me comporto como, e penso como, que é o principal, né? Então eu vou fazer a passagem com vocês, para vocês estarem vendo de como vai ser essas 10 séries, como vai proceder, né? As 10 séries. E no final eu volto para dar o feedback de como ficou o físico e o pump e o estado psicológico. Vem comigo. Lembrando que a carga é pouca, né? Então você tem uma base de treino, calcula, se você for fazer, se quiser testar isso, né, 40%, de 30% a 40% da carga máxima, tá? Porque senão você vai acabar otimizando fibras que não é para isso agora, né? Porque hoje não é hipertrofia, como eu disse, é oxidação, então é movimento, tá? Contração voluntária, não deixe que o peso faça força você, né? Para poder ter essa otimização de glicogênio que a gente está gastando, elevando o nível de gasto calórico, o consumo, o gasto calórico dentro do processo. Vamos lá, vamos iniciar 10 repetições e eu vou finalizar fazendo essa sequência, né? 2 em 2, com 50 nas duas últimas, né? Essa é a primeira rodada para vocês verem um exemplo.
Bom, essa é a primeira sequência de 10, lembrando que a primeira sequência as duas primeiras de 10, as outras duas 20, as outras duas 30, as outras duas 40, as outras duas 50. Então tem muita coisa pela frente. Espero que vocês tenham gostado, continuem curtindo, gostando, porque conhecimento é o legado. Então a intenção é essa, tá transmitindo, vocês acompanhando o processo de perto, de como é feito o físico, de como é feito um preparo, né, para chegar lá e quebrar tudo, e seja o que Deus quiser. 5 semanas para o Classic, Pelotina Parada.